Estudamos o que é o segmento de supermercado para entender de fato como que as coisas acontecem lá dentro da empresa e tinham diversos problemas a serem resolvidos. E a gente focou em um que a gente identificou que ninguém estava resolvendo: mostrar o resultado financeiro. Poxa, não tem os números. Qual que será que é o problema dele? Será que o problema dele é a compra? Será que o problema é a perda? Será que o problema é a margem? É a margem? Será que o problema é a folha de pagamento? E a gente chegou na conclusão, olha, a gente precisa de um farol. Que farol é esse? É o dinheiro. Então vamos atrás fazer o caminho do dinheiro. Fazemos o fechamento financeiro dessa empresa com a assertividade mínima de 99,7%. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu tô com convidados muito especial. Eles vieram lá, como que vocês falam? Lá do... Não vou falar. Lá bem longe, sabe? Lá bem longe, bem assim, no norte do país, que para chegar lá você tem que andar de avião, depois pegar balsa, enfim, isso aí chega. Brincadeiras à parte, gente, é um prazer receber aqui hoje, dentro da DPG, no meu podcast, o Eliabe e o Maxwell, que são dois sócios que vieram lá de Rondônia. Imagina, gente, uma empresa no norte do país que, de repente, se especializa num segmento, que nós vamos falar muito sobre isso daqui. Muita gente tem medo do segmento, né? E eles começam a expandir para o Brasil e agora está chegando aqui na região sudeste. Já estão com o escritório aqui. E um segmento que muitas vezes as pessoas desprezam, né? E eles estão conseguindo alavancar, está vendo uma virada de jogo com apenas 4 anos e meio de escritório. Acredita nisso? Você que está do outro lado aí e está falando que está difícil, vem aprender com eles aqui. Então, prazer, Eliabe, Maxwell. Prazer é nosso. Receber vocês aqui no meu podcast. Vieram de tão longe e aceitou aqui o meu convite para contar um pouquinho da história de vocês. Porque é impressionante, né? 4 anos e meio no escritório conseguir rampar, sendo lá num lugar tão longe do norte do Brasil, porque geralmente as pessoas falam, o negócio está no sudeste e tal, mas eles conseguiram romper essa barreira e chegar aqui no sudeste e tá conseguindo aí atender aí a nível Brasil os supermercados. Então, obrigada mais uma vez. Mas mais do que eu falar sobre vocês, sobre a Conta Comigo, que é o nome da empresa deles, Contabilidade, eu quero que vocês explanem um pouquinho quem são vocês, por que vocês escolheram a contabilidade, por que vocês acharam que a contabilidade era legal, virar contador. Me conta um pouquinho sobre isso, aí decida quem quer começar. Pode ir, Maxwell. Beleza. Gente, é um prazer estar aqui, Marta, é um prazer estar aqui com você, né, com seus espectadores. É uma honra participar aqui junto com você. Já de longa data, né, a gente acompanha o seu trabalho aqui, né. A contabilidade, ela surgiu na minha vida, assim, de uma maneira não tão proposital, né. Eu prestei fiz o Enem, na verdade, né, e ganhei algumas bolsas. Ganhei para direito, para contabilidade e administração. Por questões econômicas, direito e administração eu tinha que locomover da minha cidade. Então, poxa, acho que contabilidade é um curso bacana e tal, mas eu pensava muito no setor público, né? Vou fazer contabilidade, depois vou fazer um concurso. Quando eu comecei a ter as matérias, né, de contabilidade ali, contabilidade gerencial, eu vi como a contabilidade poderia ajudar as empresas e como ela atua. Poxa, isso aqui é bem diferente do que eu imaginava, né? Então, nesse momento eu já falei, não, setor público eu não quero trabalhar com empresas e tal. E, assim, a gente sempre teve um senso de propósito muito forte, né? E a gente estudando contabilidade, economia, cenários econômicos, a gente vê que as empresas são um grande motor, né, de transformação de um país, né? Então aquilo foi trazendo um senso de propósito. Poxa, eu acho que eu posso ajudar, né, pessoas a ajudar o lugar onde eu moro, onde eu gosto, a se desenvolver, né? Então eu acho que esse senso de propósito desde muito tempo tem em mim. E quando também conheci o Eliabe, né, a gente idealizou a Conta Comigo, sempre teve esse senso de propósito muito forte, né? Foi isso, eu acho que a minha história junto com a contabilidade, para decidir o porquê, né, entrar para a contabilidade. E você, Eliabe? E da minha parte, era uma vontade de gerar resultados para as empresas muito grande, né? Desde o começo? Desde o início da minha vida profissional, eu sempre quis trabalhar com a área de sistema de automação, né, sistema gerencial.
E eu via a dificuldade dos empresários em medir os resultados deles. Então, quando a gente resolveu abrir o escritório, né, eu estudei contabilidade também, sou formado, sou contador, mas já numa linhagem mais gerencial. Então, eu sou apaixonado por software, por tecnologia. Então, quando a gente resolveu juntar, né, eu e o Maxwell, a gente abria um escritório contábil, foi para atender 3 clientes específicos. 3 clientes do mesmo nicho, que já a gente vai falar, né? Para atender esses três clientes. E por que surgiu isso? Essas 3 empresas falavam, poxa, meu contador só me manda guia. Meu contador até me atende bem, mas, cara, eu preciso medir meus resultados. E sempre que a gente fala resultado, eu falei, poxa, mas que resultado é esse? E a gente sabe, é dinheiro. Na sua frente. Né? É dinheiro. Então, poxa, quanto que esses empresários estão ganhando hoje? Estão ganhando, não estão? Para onde está indo o dinheiro dessa empresa? E desde a área que eu trabalhava com software, eu via o anseio dos empresários por medir o resultado financeiro da empresa dele. Então, quando a gente resolveu abrir o escritório, que no início o nome era B4, né? Before Contabilidade, né? B4, já foi com esse propósito de, além da contabilidade, mostrar os resultados financeiros para esses empresários. Show de bola. E assim, olhando hoje o mercado, né? A DPG já está há 20 anos trabalhando com contabilidade. Então, vocês podem imaginar que a gente pegou o antes e o depois da contabilidade online. Existe o antes e depois de Cristo, e eu falo que no mercado contábil existe o antes e depois da contabilidade online. Foi a partir desse momento que as contabilidades começaram a despertar. Caramba, se eu entregar só DARF, eu preciso ser mais consultivo. A contabilidade gerencial, consultivo, né? Que nem você falou. Contabilidade gerencial é a mesma coisa que a contabilidade consultiva. Preciso ser consultivo e tal. E aí, na sua cabeça, no Maxwell, eu preciso ajudar as empresas, porque as empresas já vinham ali, você já vinha de um mercado de software, e essas empresas reclamavam que o contador, ele só entregava as DARFs. E hoje, olhando para o mercado contábil, ainda, a maioria das contabilidades não está nessa parte gerencial. E essa parte onde a conta comigo, você assim, olha, além de uma contabilidade, porque vocês não são só uma contabilidade. Vocês são uma contabilidade que é focada muito em tecnologia, entrega de resultado para o cliente, fazer com que o cliente enxergue os seus resultados, você conversa ali com o cliente olho no olho, e isso faz com que vocês entreguem esse diferencial para os clientes. Vocês entendem que foi isso que fez vocês crescerem em 4 anos e meio? Porque eu tenho clientes aqui hoje que tá há mais de 20 anos e, tipo assim, não sai do lugar. Hoje eu mesmo estava conversando com um cliente que ele estava lá falando que tá assim, que não aguenta mais, não sabe o que vai fazer, enfim. O que vocês colocam esse sucesso que vocês estão fazendo referente a isso que eu disse agora? Ou não, Marta? Foi primordial a gente nichar primeiro e depois subnichar? No nosso caso, foi o seguinte, nós nichamos, já iniciamos nichado em supermercados. Por quê? Porque os 3 clientes que nos motivaram a abrir o escritório eram 3 supermercados. Bacana. E aí nós resolvemos estudar a operação de supermercado, procuramos quem era o maior mentor do segmento, compramos cursos, estudamos o que é o segmento de supermercado para entender de fato como fazemos o fechamento o fechamento financeiro dessa empresa com a assertividade mínima de 99,7% para o resultado financeiro. De todos os supermercados que você foi pegando Exatamente. ali, ninguém mostrava isso. Ninguém. Inclusive, até hoje, na história da nossa empresa, nesses 4 anos e meio, já mais de uma centena de supermercados, ninguém até hoje chegou para a gente e já tinha esses números. Com assertividade, que isso é o principal. Até hoje, quando chega um supermercado, ele chega sem isso? Ele não tem. Os que tinham, estava errado. Porque nós fazemos um fechamento financeiro, nós prestamos uma consultoria financeira para os nossos clientes, o que não é o famoso BPO financeiro, que é terceirizar os lançamentos financeiros e mostrar resultado. Nós trabalhamos com uma outra metodologia de consultoria financeira, onde nós fazemos, além do fechamento contábil, nós fazemos o fechamento, o fechamento financeiro dessa empresa com a assertividade mínima de 99,7%. O que é essa assertividade? É quando eu disser assim, olha, o empresário teve aqui um lucro de 50 mil, eu vou mostrar lá na conta bancária que ele avançou. Por exemplo, você já tinha 100 mil na conta e agora você tem 150 mil. Eu provo isso com uma precisão de no mínimo 99,7%. Então, quando nós começamos a entregar isso para os primeiros clientes, claro que não foi tão simples montar toda essa metodologia, os supermercados começaram a indicar amigos em regiões próximas, que tinham supermercados também, e assim a nossa empresa cresceu.
Então, se você nos perguntar hoje... Lá no norte, em Rondônia. Lá em Rondônia, exatamente, lá em Rondônia. Isso cresceu muito rápido, para você ter ideia, isso foi na pandemia. Eu morava numa cidade, Maxwell em outra, e esses 3 clientes, cada um eram em cidades diferentes, e nem era a minha cidade nem a do Max. Tudo pela internet. Então, tudo isso aconteceu, se você me perguntar, né, como você me perguntou, qual é a que você atribui o sucesso do escritório? Mostrar para o empresário com uma precisão enorme qual é o resultado financeiro da empresa dele, onde ele está acertando, onde ele está errando na visão financeira do negócio dele. Por que isso? Para concluir minha fala. Porque sempre que eu conversava com o empresário que ele dizia, eu quero melhorar meus resultados, olha, meus resultados não estão bons, que resultado é esse? E sempre chegava no financeiro. A conta não está fechando, não sei para onde está indo o dinheiro da minha empresa, não sei onde eu estou errando. Já contratei mentorias, já contratei consultorias, eu não consigo enxergar. E a gente especializou nisso. Show de bola, tá vendo, gente? Entendeu o que faz a diferença na vida do seu cliente? Não é você só mandar lá a DARF. O cliente, ele sempre vai ter um problema que é o financeiro. Isso para qualquer segmento. Então, você se liga aí no que o Eliabe falou, porque se você fizer essa virada de chave, você vai conseguir alavancar o seu resultado. Porém, é o seguinte, muitos contadores têm problema com nicho, né? Porque assim, meu nicho aqui é CNPJ. E a gente sabe, e às vezes eu tenho uns clientes que chegam aqui, eu sou especialista no nicho tal. E você começa a conversar com eles, você não vê que é especialista coisa nenhuma, né? Então, vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir a gente. Fala assim, esse cara não é especialista. Para o cara que está do outro lado aqui assistindo a gente, referente a essa questão das especialidades, qual foi a dificuldade que vocês encontraram para se especializar? E o que vocês fizeram para essa dificuldade, quebrar essa barreira e, de fato, falar assim, eu não quero saber de vários CNPJ. Porque, de fato, aqui até na DPG surge-se várias indicações, porque o cliente gosta do trabalho, indica aqui, indica de outros ali. Segmentos também. Outros segmentos. E uma vez eu fiz a besteira de pegar. E é tentador, né, Marta? É tentador isso. Super. E a gente fez a besteira de pegar aqui, uma corretora de seguro, a mulher só me processou porque era a mulher que foi lá falar com ela. Mas, assim, o negócio ficou, assim, terrível aqui dentro. E a gente viu que, de fato, não tinha como pegar outro segmento. E aí, como que foi isso para vocês? Essa barreira da especialização, não ter ansiedade de pegar outros nichos, com certeza vocês tiveram indicações. Me conta aí, até para o pessoal do outro lado, de uma vez por toda, entender que é no nicho que está o ouro. Sim, sim. É interessante essa pergunta, Marta. E o que acontece? Quando você tem ali um escritório, eu tenho um escritório de contabilidade, eu vou escolher um nicho para mim me especializar. O que eu posso falar assim da nossa experiência, né? Muitas vezes a pessoa olha muito para a questão financeira, qual o nicho que paga mais, né? Ou às vezes, qual que é o nicho que dá menos trabalho? Vou trabalhar com médico, porque médico emite, é só o médico e tal, e no máximo uma secretária. E a gente não, a gente realmente procurou um nicho ali que fosse algo que fizesse diferença para o mercado, né? E também, quando você vai se especializar num nicho, o que você pensa, né? O contador pensa, olha, eu vou estudar tudo quanto é legislação tributária e contábil relacionada ao supermercado, né? Então, quando a gente resolveu se especializar, a gente não foi por esse caminho. A gente já sabia fazer contabilidade para supermercado, sabia dos desafios, é óbvio, mas a gente precisava entender o mercado. Então, a gente foi na contramão. Eu fui estudar o segmento de supermercado, né? As operações, né? Isso, as operações de supermercado, o dia a dia do supermercado, como que funciona, né? Então, foi aí que a gente se aproximou, né? Primeiro através de cursos, né? Do Leandro Rosadas, que hoje é a maior autoridade em supermercado na internet aí no Brasil, né? Então a gente foi estudar... Que inclusive é nosso sócio, né? Que inclusive acabou depois, né, conhecendo o nosso trabalho, né, de alunos, nos tornamos sócios dele. Eu tenho uma história do Leandro para contar para vocês. Show. Então foi isso, essa questão de quando você decide se especializar num ramo, não dá para você se especializar no ramo da contabilidade, né? Então, porque se você, não, sou muito bom de contabilidade para supermercado, mas se você vai lá ajudar o cara, por exemplo, a precificar a mercadoria, é uma outra ciência, totalmente diferente de outros ramos, né? Não dá para fazer aquela formulazinha lá do markup lá que você aprende na faculdade, né? Quanto você quer ter de margem no arroz? Eu quero ter 30%, mais 10% de imposto e tal, e forma o preço. É uma ciência totalmente diferente, né? Então, realmente, tem que entender do negócio, não somente da parte técnica e operacional ali, né, do segmento. E um complemento importante, por que isso, Marta? Muitos contadores, e fica até a dica aí para os colegas de profissão, que é o seguinte, eu quero atender um segmento de supermercado. O que muitos dizem? Mas os caras são complicados.
E os empresários, a maioria, é uma galera da região, da zona rural, principalmente lá na região norte, né? Da zona rural, que veio para a cidade, montou uma mercearia e deu azar de dar certo. Eu peço a nota, ele não envia, a equipe não lança a nota direito. A gente foi entender. Muitos contadores dizem, poxa, os caras não emitem a nota de perda corretamente. E eu fui lá dentro entender por que eles não enviam, por que eles não emitem correto, por que eles não dão entrada corretamente. Ao entender, a gente tendo a empatia, a gente se colocou no lugar do cliente e falou, poxa, nessas circunstâncias realmente é difícil. Então a gente mudou a circunstância para que as informações chegassem corretas para a gente. E já dando um spoiler, né? Como que nós fizemos isso? Eu parti do princípio seguinte, entrega para o cliente o que ele quer e eu vou colher o que eu quero do lado de cá. O cara quer o resultado financeiro da empresa dele. Ele quer muito, então ele está disposto a aceitar uma implantação de uma consultoria que nós fizemos para ele. De bandeja, eu brinco, a contabilidade vem pronta. As baixas para o contábil vêm pronta. Uhum. Então, essa foi a estratégia que nós adotamos e colhemos esses resultados até aqui e estamos crescendo aí. Show de bola. E hoje, o ramo alimentício, né, tem as margens bem apertadas. Sim. E exatamente. vocês estão aí, são especialistas nisso. E com essas margens bem apertadas, a gente começa a olhar, por exemplo, no nosso negócio. Então, vocês como negócio, se especializando, vocês falam assim, caramba, se eu ajudar esse cara, as margens vão ficar um pouco melhor. Ficando um pouco melhor, essa diferença, ele paga aqui pra gente, né? Uhum. Vocês acham que, nesse sentido, que vocês acabaram de falar, olha, consultoria financeira, eu tenho empatia, entrar lá dentro do negócio dele, vocês acham que isso foi o grande diferencial da Conta Comigo? Vocês acham que foi isso que fez com que vocês conseguissem crescer rapidamente, ter esse número grande de indicações, um começou a indicar para o outro? Eu não tenho dúvidas e ainda digo mais para os colegas contadores que um dos problemas hoje que muitos contadores enfrentam é a inadimplência. Isso. Como que o meu cliente não vai me pagar o honorário se eu estou fechando o financeiro dele? Verdade. Então a gente praticamente quase zero a nossa inadimplência. Sempre foi e continua sendo assim. Então você não tem dúvida que ir lá entender qual é o jogo dele ajudou a gente a vencer o nosso. Não está ganho, o jogo nunca está ganho, na verdade, mas estamos vencendo diversas partidas, digamos assim, e estamos aí na luta, mas não tenho dúvida que ir lá entender a realidade do meu cliente, ter essa empatia é o principal, um dos principais responsáveis pelo sucesso da nossa empresa. Eu vejo dessa forma, né, Max? Não, com certeza, com certeza. E assim, quando você atua num nicho, né, num segmento específico, você vai tendo um domínio dele, né? A gente até olha para trás, vê como foi o começo da nossa história, porque às vezes a gente vai, né, vamos gravar um podcast, a gente quer romantizar. Mas, assim, não foi tudo tão claro, assim, de início, né? Até para servir aí de motivação, de inspiração para as pessoas. Não foi tudo tão fácil no início, né? Então, a gente fala, poxa, decidimos, é supermercado, a gente quer ajudar o supermercadista. O que a gente vai fazer? Não, vamos ensinar ele, vamos fazer consultoria de RH, vamos fazer gestão de perdas e tal. Estoque e tudo mais. Aí a gente, beleza, vamos lá ajudar ele. Aí quando a gente... Poxa, não tem os números. Qual que será que é o problema dele? Será que o problema dele é a compra? Será que o problema é a perda? Será que o problema é a margem? É a margem? Será que o problema é a folha de pagamento? E a gente chegou na conclusão, olha, a gente precisa de um farol. Que farol é esse? É o dinheiro. Então vamos atrás fazer o caminho do dinheiro. Então foi onde o Eliabe, por exemplo, foi para supermercado, ficou ali acho que 2 semanas, inclusive sábado e domingo, acompanhando como que era fechado o caixa, ajudando a contar moeda. Imagina contar moeda num supermercado, contando moedas lá e fazendo o fechamento do caixa. Não, agora saiu aqui, ó, o dinheiro saiu do caixa, do caixa vai para onde? Vai para o cofre, do cofre paga aqui, um pouco vai para o banco e tal. A gente fez o caminho do dinheiro e quando a gente fez a trilha do caminho do dinheiro, a gente começou a ver, ó, o problema dele é na perda e tal. Falou, pô, é isso aqui que o empresário precisa, né? Isso aqui que ele precisa ter de noção. Então, foi assim que aconteceu. E, claro, não romantizando, mas nós não resolvemos todos os problemas, mas nós mostramos onde é que pode ter problemas. Uhum. Então, eu dou em 5 direções, eu já digo, olha, não olha para essas 4. É aqui que está o seu problema. O financeiro mostra claramente isso. Olha só que interessante que o Maxwell falou, né?
que vocês foram no caminho do dinheiro. Você estava falando ali e eu estava imaginando, né? Porque uma coisa, gente, a gente vir aqui sentar Sim. e falar. Outra coisa, a gente ir para a lida do dia a dia, os processos. Exatamente. É totalmente diferente da fala, né? É a mesma coisa, você vender, só que existe todo um processo, você fazer marketing, o cliente chegar, existe todo um processo. E aí eu vejo que muitos contadores têm, mas assim, no geral, empreendedor, contador tem um problema sério, que é essa questão processual. Ou seja, quando a gente quer escalar, a gente precisa ter um processo muito bem feito. Então, vocês foram lá, olha só, gente, que interessante. Sentaram com o cliente, viram o caminho do dinheiro. A partir disso, vocês começaram a ver ali que, como são segmentos iguais, você já tem ali todo um caminho que é igual para todo mundo. Sim. Ou seja, já sabe assim, eu vi isso daqui, mapei isso daqui, tá dando certo, não tá dando certo, a gente vai seguir desse jeito. Na escala, hoje, porque muita gente fala assim, você tem que escalar, bota para dentro 1.000 clientes, 2.000 clientes. Como que é isso? Vocês acreditam nessa escala? Olhando para o mercado segmentado, um mercado que é complexo, que muitos contadores não querem, é isso que você falou no começo. Esse que é prestador de serviço. Essa, gente, é a realidade, tá? E Simples Nacional ainda. Simples Nacional. Isso daí eu entro com contadores mais de 10 por dia. E é raro você encontrar contador que queira trabalhar com lucro real, lucro presumido. Eles querem prestador de serviço que é mais simples. Olhando para esse contexto que eu estou dizendo para vocês, como que a pessoa que está do outro lado consegue fazer esse passo a passo? Assim, dá uma metodologia, um passo a passo até para escalar. Existe essa escala ou não? Marta, conversa fiada, não existe essa escala, não dá para escalar. É X número de clientes por mês. E aí, me fala sobre isso. Mas, por exemplo, na parte do financeiro, deu para escalar? Deu. Montei um processo, montei todo um planejamento, treinei pessoas, equipe. Hoje já não sou eu mais quem faço, obviamente. E o processo ele foi validado justamente quando eu passei para a equipe executar e executa até hoje muito bem. E a gente deu um salto depois, porque isso era tudo, embora montei o processo, treinei equipes para implantar, por exemplo, financeiro, fazer um fechamento financeiro e garantir essa precisão de praticamente 100%, ainda era presencial. Tá, como é que escala presencial? Claro que tem escala presencial. Eu posso atender só na minha cidade e depois eu posso atender nas cidades vizinhas. Também em escala. Mas e para eu ir para outro estado, da região norte? E para eu vir para o sudeste do Brasil? Nós testamos, tempo depois, online. Então, toda a parte de implantação também funciona online, já foi validado. E hoje nós já atendemos clientes na região sudeste do Brasil, por exemplo, e em vários estados da região norte, e isso já foi comprovado que para o nosso modelo funcionou a escalabilidade. Isso na parte do financeiro e também na parte contábil, que o Maxwell pode até falar melhor, né, Maxwell? Claro, claro. Não, assim, é óbvio que você não vai ter a mesma capacidade, vamos dizer assim, com a mesma mão de obra, de pegar ali 10 consultórios médicos e pegar 10 supermercados, né? Mas o ticket médio é muito diferente também, entendeu? Então, quando a gente fala de escala, a gente não pode pensar só na quantidade de clientes, né? Tem que pensar a escala também do faturamento. Porque eu posso ter pego 20 clientes, né, de um ticket médio muito baixo, e às vezes posso ter pego, 5 clientes, um ticket médio muito melhor, que o faturamento foi maior do que 20 clientes com um ticket médio bem menor, né? Então, eu vejo escala dessa forma também, né? Não só quantidade, mas faturamento principalmente, né? Então, tem uma escala porque você presta um bom serviço, você presta um serviço com um ticket médio maior. E assim, eu acho que também não tem nada de errado você focar num nicho menor, né? Num ticket médio menor. Acho que não tem nada de errado. O que eu vejo assim que às vezes é errado é as pessoas focarem muito na facilidade. Né? Eu quero pegar porque é mais fácil, dá menos trabalho e tal. Não, eu quero pegar porque é um negócio bom, eu vou poder entregar um trabalho bom, eu vou conseguir alcançar bons resultados. Né? Então, para os dois lados, eu acho que não tem nada de errado de pegar prestador de serviço, embora eu vejo que os motivos que levam, né, a muitos contadores quererem trabalhar só com prestador de serviço talvez não sejam os motivos corretos, né? E uma parte, o Max falando, eu lembrei que muitos contadores reclamam, né? Poxa, mas a concorrência está grande e o cliente quer pagar pouco e às vezes ainda atrasa. Então, a gente não, com esse modelo, nós não temos inadimplência. E outra coisa, não tem um cliente que veio trabalhar com a gente para pagar igual ou menos do que pagava para a antiga contabilidade. Sempre foi mais. Olha só. Estão lá felizes, estão com a gente. Tem clientes já há 4 anos e meio, que estão desde o início, há 4 anos, há 3 anos.
Acho que até hoje nós perdemos 2 clientes nesse tempo todo, para você ter ideia. Então, não tem churn, rentabilidade bacana do nosso escritório. Os nossos clientes, com a rentabilidade deles sempre aumentando, porque tem esse farol financeiro, né? Então, assim, é um bom negócio aí para os colegas de profissão que queiram ingressar. Show de bola. E você está dizendo essa questão, né, ter o farol financeiro, então vocês podem afirmar que para você começar a se especializar, você sempre vai ter que olhar para o financeiro de qualquer empresa. Vocês afirmam isso? Como é que eu vou analisar uma empresa, por exemplo? Eu vou ouvir um empresário e ele começa a reclamar. O que muitos contadores ouvem? E eu ouço apenas na reunião comercial. Eu não ouço isso dos nossos clientes. Cara, eu estou pagando muito imposto. Ele abre o imposto e está me arrebentando. Porque o que o contador ouve? A maioria é isso. Nós não. Os nossos clientes, e inclusive tem um dado, o nosso cliente que mais paga imposto é o que mais lucra. Isso só prova que o lucro real é imposto sobre o lucro. Se está pagando mais é porque está lucrando mais. E é um cliente que sabe muito bem quanto sobra para ele no final do mês, está satisfeito com os resultados dele, inclusive tem um período que ele pagou menos imposto, ficou triste porque ele ganhou menos dinheiro e o financeiro comprovou isso. Então, quando eu mostro para o empresário que ele está aumentando a carga tributária, só que muito mais do que a carga tributária é o que está aumentando na lucratividade dele, e ele vê esse lucro, porque o financeiro é preciso e mostra isso, qual a dúvida que esse camarada tem, que esse cliente tem? Ele vai questionar o que para um contador que entende das finanças do negócio dele, que sabe onde está o dinheiro, inclusive, onde está esse lucro? Onde ele está usando, onde ele está aplicando esse lucro. Então, fica um terreno muito fácil para o contador dialogar com esse empresário. Se eu não tenho dado, eu vou falar o que para esse empresário? Então, inclusive, muitos clientes vêm conversar com a gente, começa a falar sobre contabilidade, a gente começa a conversar sobre gestão, sobre finanças, e não volta mais a falar sobre contabilidade. Apenas no final para assinar o contrato e definir o honorário. Por quê? Porque ele vê que fica claro para esse empresário que o problema dele não é imposto. Porque você imagina só, Marta, e para simplificar de uma forma bem rápida e simples, um supermercado hoje paga entre 3% a 6% de impostos. Que seja 5%. O que ele está fazendo com os outros 95% do dinheiro? É isso que muda o jogo. A gente mostra para o empresário como ele administrar os outros 95% para gerar lucro, pagar as despesas, pagar a reposição de mercadoria, que é o fornecedor, o CMV, e cumprir com essa carga tributária. E aí não tem governo, não existe ideologia, direita, esquerda, e tem empresários aí crescendo no governo de direita, da esquerda, e sendo extremamente lucrativos. Isso tudo é da mentalidade do empreendedor, Exatamente. né? Com quem ele anda. Sempre ficava pensando, né? Até uma vez eu encontrei um avião e falei assim, gente, como que esse cara de dono de supermercado, de grandes redes, controla o dinheiro, né? Ficava assim, não é possível, tem uns negocinhos desse tamanho, não sei o quê, né? E aí, uma vez eu encontrei um auditor, sentou do lado no avião, ele explicou que existia todo um painel e todo o dinheiro, era a rota do dinheiro e tal. Por isso que assim, e vocês falando isso, eu acabei me lembrando disso, né? Mas isso vem do quê? De pessoas experientes, pessoas que conhecem o segmento. Porque se você for, se o cara ele for cliente de qualquer contador, ele vai ter lá as DARFs dele, né? Vai ter lá, o mês vai emitir lá para ele e não vai entrar profundamente dentro do negócio dele, né? Exatamente. E é o que vocês fazem bastante. Uma outra coisa que eu vejo bastante, que as pessoas... Eu entendo, tá? Porque eu sou empreendedora. As pessoas não querem investir muita grana em tecnologia. E a gente sabe que na contabilidade, na agência, em vários segmentos, a gente não investe em tecnologia, a gente fica a ver navios. Para vocês também foi essencial esse investimento em tecnologia para conseguir escalar dentro daquilo que vocês acham que é escala, que nem o Maxwell falou sobre ter clientes que pagam mais e tal. E aí, foi assim, no começo, gente, tudo é muito difícil. A gente sabe disso. Sim. Como que foi isso para vocês? Qual que foi a decisão que vocês tomaram em relação a vou investir em tecnologia para conseguir escalar, mas não tenho grana? E aí, qual que foi essa decisão difícil para colocar essas ferramentas? Ou não, Marta, a gente foi empurrando e fazendo do jeito que dá. Tem uma história interessante, eu acho que eu e o Eliabe, assim, por que a gente deu tão certo no começo da parceria, né? O Eliabe trabalhou muitos anos na área de sistema, né? Em software house e tal.
conhecia ali o desenvolvimento, convivia com desenvolvedores, convivia muito com o supermercadista, prestando suporte e tal. E eu no escritório, né? Fazendo a contabilidade ali. E assim, qual que é o natural? O contador falou, preciso que o rapaz do seu sistema me mande essas informações. E o rapaz do sistema, não, mas aí você tem que inserir e tal, eu preciso do contador que ele me fala isso, e ficava aquela guerra. Então, o contador, é o sistema, de quem que é a responsabilidade, responsabilidade, né? de quem que é a responsabilidade. Então, a gente acha que deu muito certo, porque a gente começou a fazer esse elo de ligação, né? Entre a parte tecnológica e as empresas. Então, Você era o contador e eu era o supermercadista, né? Isso. Então, desde o começo, a gente foi já... As nossas conversas iniciais sobre abrir empresa já foi muito voltado para a tecnologia, né? E desde quando a gente abriu o escritório, eu tinha em mente que eu não ia pegar um boleto na empresa, levar para o escritório um boleto físico, abrir o sistema e digitar aquele lançamento. Isso aí era assim, quando abriu o escritório, eu falei, cara, eu nunca vou fazer isso. Então, desde o começo, a gente já procurou soluções, né? Porque você falou assim, cara, se eu for fazer isso, eu sei fazer. Eu sei pegar um boleto e saber qual que é a conta contábil que eu tenho que lançar ele, né? Mas eu não vou fazer isso, eu preciso de tecnologia, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sempre pensando em escala desde o início. Isso. E um mercado, Marta, um mercado pequeno, um mercado que fatura 400, 500 mil, ele deve ter aí umas 300, 400 notas por mês, dividido às vezes em cada 7 dias, deve ter... Pode gerar 1.000, 2.500 boletos no mês. Fácil. Então, imagina um profissional para atender um mercado. Fazendo essas baixas, né? Então, a gente desde o começo, a gente já tomou essa decisão. A gente recebeu esses clientes, já procurou com tecnologia, implantar tecnologia, sempre buscando no mercado soluções. Desenvolvemos alguma coisa, né? Desenvolvemos ali ferramentas para que atendessem a gente, né? Então, sempre fomos muito ligados nessa questão da tecnologia. Essa parte eu quero explicar rapidinho. Aí vamos implantar o financeiro. Cada supermercado usa um software diferente. Vamos ter que aprender cada software. Por outro lado, vamos fazer um BPO financeiro, o famoso BPO. Aí eu coloco um sistema do lado de cá, mas eu mesmo lanço. Aí, como o Marcos disse, é muito boleto. Como que nós resolvemos isso? Nós desenvolvemos um software para fazer os fechamentos financeiros. E esse software integra com o software dos meus clientes. Independente de qual Então, seja. todos os nossos clientes têm um fechamento financeiro no nosso software, mas alimentando no software dele. E os nossos consultores fazem a inserção desses dados, né, a comunicação do software do cliente com o nosso software, onde nós apuramos e garantimos a assertividade mensalmente para os nossos clientes. Foi um investimento maior que nós tivemos que fazer nesse tipo de tecnologia para que, independente do software que o nosso cliente utilizasse, e até mesmo se o nosso cliente trocasse de software ao longo da caminhada dele, ao longo dos anos, mas o financeiro dele estava tudo ali com a gente. E o financeiro estando tudo ali com a gente, quando os nossos nosso analista contábil tem alguma dúvida sobre algum lançamento, ele não vai ligar para o cliente, que é o que todos os contadores fazem, a maioria pelo menos, né? Poxa, esse pagamento aqui no seu extrato, imagina, né, a Marta, nossa cliente. Marta, o que é essa transferência que você fez aqui? Eu não vou te ligar, eu já sei. Está lá no financeiro, lá no gerencial. E isso nós integramos tudo com a contabilidade. Show de bola, gente. Tá vendo? É engraçado que sempre a gente ouve falar sobre o BPO, né? O cara senta aqui, um diferencial é fazer o BPO, a terceirização financeira. E vocês pegaram a linha da consultoria, da gestão... Consultoria financeira. Agregou um valor enorme pro cara, sem ter que pegar esse trabalho, porque também eu fico... o maior trabalho, você tem que pegar boleto, se não tem tecnologia, enfim. Conseguiram agregar tecnologia a isso e trazer uma solução assim excelente pro dono do supermercado, né? E o legal, Marta, isso foi fazendo isso com o software que ele tem, com o time que ele tem, com a estrutura que ele tem. Isso que para nós também foi muita surpresa, que no início a gente não sabia se ia dar certo. Poxa, o meu cliente precisa ter e até fica até aqui a dica, né? Poxa, Eliabe, eu quero contratar o seu serviço, mas eu preciso trocar de software, eu preciso usar o seu software? Não. Mas, Eliabe, eu preciso contratar aqui uma pessoa com especialidade em contabilidade, finanças, economia? Não. As pessoas que mais deram certo, Marta, para receber nossos treinamentos e entregar um excelente resultado, são pessoas que nunca trabalharam com finanças. Por quê? Eles seguiram o passo a passo. Então, não existe desculpa de software, de time. Existe, se você vai tomar a decisão de querer seguir,
essa caminhada, implantar um financeiro, estar aberta para uma consultoria, para que nós possamos estar aí implantando o financeiro dentro da sua empresa e mostrando resultado. E se você é contador, assim como nós, lá no norte do Brasil, conseguimos, você também consegue. É isso aí. Quando você fala na questão da consultoria, você embute isso nos valores dos honorários ou você já também ganha na consultoria? Não cobra a parte. Não cobra a parte? Não, já está dentro do honorário. Dentro do honorário. Diferencial, né? Porque muita gente quer cobrar a parte e você já embute isso dentro do honorário, que também acredito é um grande diferencial. Muita gente às vezes quer colocar a consultoria à parte, isso aí já vem dentro do combo, né? Não acho que seja errado, mas é uma política nossa, eu e o Marcos discutimos muito isso, que muitas contabilidades, e eu vi muitos empresários já reclamando, poxa, o contador meu até faz algumas coisas, mas tudo é cobrado à parte. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, certo ou errado, mas para o nosso início, para o nosso crescimento, e por enquanto ainda é assim, todo o nosso cliente ele tem uma cortesia vitalícia do fechamento do financeiro. Não sei por quanto tempo, mas por enquanto ainda é assim. Entendi. Só uma pergunta que vocês me responderam, que eu quero que vocês respondam, até para o outro que está do outro lado, que tem essas dificuldades. Como que foi no começo? Vocês investiam, vocês tiravam daqui, não pagava a janta, comia o almoço, pagava a janta. Porque a gente vê essa dificuldade, né? Não tô dando dinheiro, tô trocando figurinha, não tô conseguindo, até vocês conseguirem romper. Ou não, já com essa mentalidade, vocês já começaram os primeiros meses de empresa já com dinheiro em caixa. Qual que foi essa mentalidade de vocês? Foi simples, porque vocês já vinham com essa cabeça de financeiro? Ou não, Marta, a gente se jogou e vamos fazer o que dá e uma hora a gente vai acertando. Eu posso começar, Max? Agora eu vou te cortar. A primeira cortada do podcast. Marta, é só para mostrar a dimensão, né, Marcos, da importância do fechamento financeiro. Por isso que eu até pedi aqui para iniciar a resposta. Nós temos o fechamento financeiro do nosso escritório desde o primeiro mês. Foram R$11 mil. Desde o primeiro mês, nosso faturamento. Aí a gente quebrou o ditado lá, né? Que casa de ferreiro, espeto é de pau. Não, lá nós temos o fechamento financeiro desde o primeiro mês de operação. Qual era o custo? Tinha lá o saláriozinho meu, do Max, de uma outra colaboradora e o lucro. Bem menos, obviamente, mas já tinha um honorário desde o início que bancou a nossa operaçãozinha ali e deu lucro. E sempre foi assim. Até hoje, não teve um mês que fechou no prejuízo. Sempre olhando para o financeiro e sabendo que passo nós poderíamos dar. Isso é muito bacana. Por isso que eu quis te cortar. E é como diz, né? Aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau. É espeto de ninja. Exatamente. Ou seja, casa de ferreiro, espeto de ninja, pessoal. Isso. Então, e a gente vê, infelizmente, a gente vê contador vendendo BPO financeiro, não paga nem meu boleto aqui. Assim, Jesus. E às vezes não tem nem o resultado do escritório dele. Exato. E vou vender. Como que eu posso... É isso. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, tem que fazer o que eu falo e fazer o que eu faço. Eu até brinco, vai fazer um bolo, uma comida que nem você tem coragem de comer. Exato. Isso não existe de jeito nenhum, gente. Entendeu? Entendeu porque que em 4 anos e meio ele conseguiu crescer, conseguiu evoluir desde o começo. A mentalidade no financeiro, no lucro, em saber separar as contas certinho, fez com que a conta comigo, antiga B4, né? B4, isso, conseguiu aí alavancar. Você acha que os contadores tradicionais, agora com a reforma tributária, que muita coisa vai mudar, né? Vai conseguir avançar? Ou vocês acham que o Brasil é assim mesmo, vai tudo empurrando com a barriga, o empreendedor vai empurrando as coisas com a barriga? Ou não, Marta, agora se separa o joio do trigo. Agora, de fato, vai mostrar quem é quem. O empreendedor também vai separar o joio do trigo. Quem não estiver ali e não souber fazer isso que vocês fazem, não vão conseguir avançar. Então, presta atenção aqui no que os especialistas estão falando. Olha, Marta, eu vejo assim, até o que eu vou dizer agora também complementa a sua pergunta anterior, né? Que a principal diferença que eu vejo, ou a principal elemento que você deve colocar ali no seu escritório de contabilidade, e que eu vejo que muitos não fazem, é enxergar o escritório de contabilidade como um negócio, né? Enxergar o escritório de contabilidade como uma empresa, de fato, o que ela é. Né? Então, do mesmo jeito, tem um supermercado, tem uma farmácia, o escritório de contabilidade também é uma empresa. Então, ele tem que olhar para todo o cenário e para o mercado e para a economia que está em volta dele, e para as mudanças que estão acontecendo como qualquer negócio. Né? Então, às vezes eu vejo que, aparentemente, alguns encaram como se fossem
meio que um funcionário terceirizado do governo, né? Fala assim, não tenho uma empresa, eu tenho um autoemprego, que eu não tenho patrão, né? Não tenho uma empresa, eu tenho um autoemprego. Então, a principal questão, respondendo à pergunta anterior e essa, é enxergar a empresa, o escritório de contabilidade como uma empresa, não como um negócio que está seu nome lá na parede, né? Então, tem isso daí. Com relação à reforma tributária, eu vejo assim que é uma oportunidade para todo mundo. A oportunidade está posta, né? Então, pessoas aí que estão no mercado estudando, desde quando lançou o PIS e COFINS, eu conheço o PIS e COFINS na sua essência, eu já vi todos os decretos, todas as alterações, conheço a jurisprudência, conheço as decisões do CARF, então tinha pessoas que estavam muito mais avançadas. Agora eu vejo que está todo mundo nivelado. É uma legislação nova, então a oportunidade está aí para todo mundo, né? Então ninguém sabe mais ou menos da reforma tributária, foi lançada agora. Então o conhecimento está aí, está para você estudar, para você aplicar, para ver a melhor oportunidade para a empresa, né? Então pensar, enxergar o escritório como uma empresa, enxergar esse grande fenômeno que aconteceu, que é a reforma tributária, e lançar o seu produto, prestar um bom serviço, que com certeza não vejo que tem como dar errado. E eu vou continuar medindo quanto isso está impactando no lucro dos nossos clientes. Com certeza. E aonde é que eles vão ter a oportunidade de ganho. Show de bola. E isso que vocês acabaram de falar vai me dar uma outra pergunta, né? Hoje, geralmente, o empreendedor, o dono do supermercado, acha a contabilidade mal necessário. Sou obrigado a ter. E eu tô falando isso, gente, porque eu participo de várias mentorias que tem vários segmentos. Inclusive, dono de hortifruti, dono de mercadinho. E a gente ouve ele falar, contabilidade, nem sei, eu só tenho um contador porque eu sou obrigada. Porque eles mandam lá um negócio para mim e tal. Como nesse modelo, quando o cara chega até vocês, vocês conseguem impactar ele e falar assim, não, contabilidade não é um mal necessário. Contabilidade é um bem necessário para a minha empresa. Vocês conseguem mostrar já logo de começo para ele ou existe uma resistência para fazer com que ele compreenda tudo isso? Assim, contabilidade não é assim, porque a contabilidade vem sendo desconstruída. Mas ainda existe no mercado aquela visão ainda ruim do contador, né? Sim, aquele cara de barrigudo que tá atrás da mesa, que não faz nada. Como que é isso? Até para os contadores que estão assistindo a gente entender como que vocês conseguem quebrar isso já de primeira desse segmento, por exemplo. Eu que atuo mais geralmente nessa parte comercial, né? Mas como que a gente quebra isso? E não é nem nos primeiros 5 minutos, né? Nos primeiros, talvez, 30 segundos. Quando o empresário fala, eu quero conversar contigo aí. Tal, meu imposto está muito alto, a conta não está fechando e tal. Primeira coisa que eu pergunto, quem disse para você ou o que te dá a certeza de que o seu problema é o imposto? Aí ele, não, porque olha só o valor dessa guia. Eu falei, não, mas você paga muito mais do que isso e outros tipos de despesas também. E aí ele, mas como assim? Eu falei, cadê os números da sua empresa? Deixa eu dar uma olhada. Não tem. Eu sei que ele não tem. Eu falei, cara, quanto você pagou de guia? Eu pego o valor das guias lá, às vezes dá 1,5%, 2% do faturamento dele. Que muitas vezes estão até sonegando. E aí eu falo, cara, você está pagando aqui 3% de imposto, cadê os outros 97%? Então quem te disse que o problema é isso aqui? Quem te disse que o problema é os seus impostos ou sua contabilidade? Então, embora eu digo para ele, olha, o problema não é o que o seu contador está te mandando, mas eu já digo qual é o problema dele. O problema é que você não tem seus números, você não tem um retrato da sua empresa, e é uma questão muito psicológica também. É uma guia, geralmente são as guias maiores que ele paga, justamente é o boleto do governo. E ninguém quer pagar imposto. Então ele acredita fielmente que o problema é aquilo ali. E nunca ninguém chegou para ele e disse, cara, você já parou para pensar que talvez o problema não pode ser esse? Então, além de trazer esse questionamento, eu trago a solução e como ele faz para descobrir qual é, então, se não é esse o problema, qual é? Porque a conta não está fechando, isso é fato. E aí eu começo toda a nossa discussão sobre os números financeiros da empresa. E geralmente nenhum contador falou com ele sobre isso, né? Então ele acaba ficando assim, opa, esse contador é diferente. Sim. E um outro argumento que pega muito, Marta, é óbvio, com todo respeito aos colegas, né, contadores, a contabilidade, o lucro real, a apuração do lucro real, né, seja mensal, trimestral, ele é por regime de competência, mas eu uso uma provocação para os clientes. E de forma muito honesta. Cara, você sabe qual é o seu lucro? Não. Qual regime tributário que você está? Muitos já estão no lucro real. Eu falei, cara, se você não sabe seu lucro, como que o seu contador sabe para fazer a apuração do seu imposto? Aí o empresário fala, poxa, nunca parei para pensar isso.
Falei, meu irmão, se você não sabe, é o seu contador que sabe, então. Imagina como que está essa sua contabilidade. Porque se a sua contabilidade está no lucro real e está sendo feita corretamente, no mínimo o seu contador tem os números da realidade do seu negócio. Aí ele fala, mas não bate nada com nada. É você que está dizendo e não sou eu. Entendeu, gente? Entendeu como que é diferente você ser especialista, você entender e você entender esse jogo que o empreendedor, ele está preocupado com o bolso dele. E sempre ele vai estar preocupado na guia do imposto. Mas, no fundo, não é sobre isso. É sobre um ecossistema naquilo que ele tem, de fato, gastado. Os números da empresa dele, que geralmente o empreendedor não tem. E às vezes, né, Eliabe e Maxwell, pode parecer difícil, né? Mostrar a contabilidade, que a contabilidade vai trazer esse benefício financeiro ali pro contador, pro empreendedor, né, pro dono do supermercado, porque muitas das vezes o cara, mais uma vez, ele acha que a contabilidade é um despachante do governo que vai trazer lá para ele o imposto, né? Nessa jornada de vocês aí, o que foi difícil de quebrar? Ou não, Marta, ó, já quebro na cara, assim, quando eu falo isso pro cara. Mas, assim, lembra de algum caso, ou se não tiver, tá tudo certo, que foi difícil de quebrar essa crença do empreendedor lá do outro lado, o dono do supermercado do outro lado? Na verdade, sempre existe, né, Eliabe? Mas, assim, não é muito difícil de quebrar essa objeção, mas ela sempre existe, né? Porque o que o Eliabe falou, o comentário dele, é muito feliz, porque, assim, geralmente, o boleto do imposto, né, vamos colocar assim, ao invés de guia, é a maior, porque resume ali o mês inteiro, né? Então, ele fica muito preocupado com aquilo. E, assim, eu vejo que os contadores, assim, a gente se deixou meio que ser assaltado para prestar informações para o fisco e acaba focando muito nisso, né? Mas, assim, dificilmente a gente recebe um cliente que ele tá, por exemplo, o Eliabe comentou aqui, né? O mercado depende da região do país e tal, paga ali de 3% a 6% de imposto, né, na média. Dificilmente vem um mercado que está pagando 10%, que está pagando 15%. Acontece. Embora também. já veio, né? Por erros. É raro, mas acontece. Acontece também. E essa é a importância, eu pegando um gancho, de especializar num segmento. Quando chega determinada carga tributária lá, eu já sei, para supermercado isso não existe. Independente de onde você está situado. E já sabe, já... Exatamente. Então, mas a objeção sempre tem. Mas não é difícil de quebrar porque a gente conhece do segmento, né? Eu sei provavelmente onde ele está errando e tal, consigo ali direcionar ele. Com poucas perguntas a gente já consegue quebrar essa objeção. Mas eu lembrei de uma objeção recorrente. Eu estava aqui tentando lembrar, mas tem. Embora o cliente nunca tenha tido os números do financeiro dele, mas já foi prometido isso a ele muitas vezes. Pelo pessoal que veio implantar um novo software, por um consultor que passou pela empresa, e aí o cliente veio contratando consultorias. E muitas das vezes contadores, que ele trocou a contabilidade porque o contador prometeu mostrar os números do negócio e nunca mostrou. Então, qual a objeção, Eliabe? Às vezes até mostra, né? Desculpa cortar aí, mas eu lembrei de um detalhe importante. Às vezes a gente consegue mostrar, o contador ali, ele tem a especialização dele, não vai ter um cara que não sabe fechar um balanço, ele sabe. Na DRE, né? Exatamente. Mas aí ele fala, ó, tá a sua DRE aqui. Cara, mas que tá dando, sei lá, 500 mil reais de lucro, eu não tenho esse dinheiro. Tá errado isso aqui? Não, o que você me mandou, eu contabilizei. O contador fez certinho que o cliente, em cima do que o cliente mandou. Exatamente. E aí faltaram um monte de coisas que o cliente não mandou. E ele não teve a proatividade de correr atrás disso, Exatamente. Né? Então a objeção maior é essa. Eu falei, Eliabe, é isso aí que eu quero, é isso que eu preciso. Porque, Marta, convenhamos, você é empresária. Sendo sempre sincera, como você sempre é, Marta sincera. É isso aí. Poxa, você não quer ter os números do seu negócio para você tomar decisão? Todo mês ele me manda lá e eu encho o saco. Pronto. Cadê o meu balanço? Cadê minha DRE? Porque eu não pego do sistema, não. Eu mando ele me mandar lá. Isso. E aí faço uma reunião rápida ali com ele, 30 minutinhos, já mostra e tal, e vamos que vamos. Você, dá uma olhadinha aqui, a gente pode melhorar isso. E é mês a mês, viu? Isso. E aí imagina só, o cliente que não tem isso, né? E parabéns ao seu contador que te dá isso. Mas imagina a grande maioria das empresas que não tem isso, e chega um contador que fala, eu vou te dar tudo isso. E não só na visão de competência e na visão contábil. Eu vou te trazer isso numa visão gerencial, que é muito mais simples para você entender. É isso aí. Aí ele fala, mas como assim? Você vai mostrar todos os valores, quanto que eu gasto? Eu falei, não só o quanto. Se surgir dúvida, eu vou abrir uma telinha, que é o nosso software, e vou dizer
que pagamentos que geraram aqueles totais que eu estou te falando, inclusive que banco que foi, que dia que foi, tudo certinho. Em qual conta bancária. Falei, Eliabe, muito bom, cara, perfeito. Aí eu mostro o software. Falei, Eliabe, Você mas... tá gastando mais. Eliabe, muito bonito, mas, cara, tá bom demais para ser verdade. Eu ouço isso sempre. E aí eu mato na venda. Eu falei, pois é, você quer ligar para quantos clientes agora? Tem aqui uma relação aqui, mais de uma centena. Você quer ligar para quais deles? E geralmente eles pedem indicação, eu já passo alguns clientes que eles já até conhecem, liga, e aí fica a dica para os contadores. É venda fechada. Por quê? Porque tem prova social. Prova social. Acabou. E eles cumprem aquilo que eles falam, né? E não crescemos mais ainda porque essa prova social precisa chegar a mais gente pelo Brasil. Chegar, exato. A mensagem precisa ser espalhada. Precisa ser espalhada. E a gente precisa de uma boa agência de marketing digital. Por isso, estamos aqui. Os que estão com a DPG. E vai chegar, viu, gente? Vai chegar bastante. Quais são os erros comuns, Eliabe? Estou aproveitando aqui o podcast, né? Porque o que acontece? Tem um fenômeno acontecendo com o meu podcast. Os clientes chegam aqui, faz podcast, e o meu podcast está trazendo cliente lá para eles. É uma coisa incrível. Marta, o seu podcast me trouxe 3, 4 clientes. Falei, nossa, mas aqui só tem contador. Não, o seu podcast está me trazendo cliente. Então, vou aproveitar que o meu podcast está trazendo cliente, vai trazer cliente para vocês. Quais são os erros financeiros mais comuns que vocês pegam lá em supermercados, né? E o que você faz, o que vocês fazem, né? E ajuda esse pessoal aí a corrigir e entrar na rota certa. O maior erro financeiro é não ter o financeiro implantado. Certo. Parece clichê, mas o maior erro é não ter um financeiro implantado, não tem os números, como é que eu vou ver onde é que está o erro? O primeiro erro é esse. Agora, onde eles mais erram? Excesso de compras e em despesas também. Então, custo da mercadoria, custo de reposição, compra em quantidades desnecessárias. Então, o maior erro é na reposição de mercadoria. Isso impacta muito no financeiro. É o maior custo de qualquer empresa do setor varejista. E nas despesas também erram. Nas despesas onde eles mais erram, geralmente é na folha de pagamento. Muitas pessoas trabalhando de forma improdutiva. E vocês olham para isso também? Olhamos para isso. E comparamos, porque temos o benchmark do setor. Show. Sabemos qual é o benchmark do setor. Isso, erros da operação. Tem mais, mas esses são os principais. E depois, se o Max lembrar, também pode dizer mais alguns. Mas isso da operação. E existe um outro erro, e a gente separa muito o financeiro, que é operacional, do que não é operacional. Às vezes está investindo muito, além do que a empresa pode bancar. Então, vou trocar todos esses móveis, todas essas gôndolas do meu supermercado, por exemplo. E às vezes o financeiro dele não tem condições de bancar isso. Só que o cliente ele nem tem o número do financeiro dele, como é que ele vai saber se dá ou não? Ele vai e tenta na sorte. Eu cresci aqui na intuição até aqui e vou continuar. Esse é um ponto. Outro ponto também, ele por não ter os números do negócio, ele acha que o negócio não é tão lucrativo, talvez quanto e começa a investir fora, em negócios menos lucrativos ainda. Não é raro a gente pegar esses casos. E vou dar um exemplo claro disso. Um supermercadista, cliente nosso, que estava investindo só em gado. Quando ele começou a ter os números do negócio dele, ele começou a ver o quanto que ele estava levando de dinheiro para esse outro negócio. Falou, Eliabe, eu vou começar a vender gado, investir no meu mercado. Começou a ganhar bem mais dinheiro com o supermercado e agora está abrindo novas unidades. Porque ao ter o resultado financeiro, tomar decisão, Marta, convenhamos, não é difícil. O detalhe eu tenho aqui informações para tomar decisão. Essas informações são reais. Então, por isso que a gente bate muito sobre a assertividade do fechamento financeiro, para que o empresário consiga tomar decisão em cima de dados precisos. Show de bola. Você falando isso, eu já até imagino. Já chegou algum supermercado quebrado lá para vocês? Quebrado no vermelho que vocês... E ali, não vou dizer em pouco tempo, sei lá, conseguiram reverter a situação dele? Ele obedecendo vocês? Já chegou sim. A gente teve um cliente lá que ele estava numa situação assim bem complicada, né? Ele tinha uma venda relativamente boa, porém, um dos erros que ele cometeu foi o excesso de investimento, né? Então, ele tinha um mercado, rapidinho estava com 4 mercados, comprando ponto e tal. E a margem que o mercado deixa não comporta você fazer com o seu fluxo de caixa, ali com o seu giro do mês, você comprar um prédio. Você tem que fazer uma reserva primeiro para fazer esse investimento, né? Então,
A gente falou, olha, o mercado dá 5% de lucro se for bem gerido e tal. É a média, é o número que você vai perseguir. Depois ele até confessou pra gente, cara, o dia que vocês me falaram aquilo lá, bicho, deu vontade de mandar vocês ir para aquele lugar. Hoje eu tô correndo atrás desses 5%. Mas a gente conseguiu ajudar ele. Então, ele não é que assim, não existe fórmula mágica. Todo mundo sabe disso, né? Mas a gente conseguiu organizar os números dele. Inclusive, ele se desfez de alguns ativos, renegociou dívida em banco de acordo com o que ele podia pagar. A gente falou, do seu faturamento é X, você tem a capacidade de pagamento de Y. Não adianta você fazer um compromisso maior que isso. Eu vou no banco, mas eu vou pagar mais juro. Cara, infelizmente, você vai ter que pagar mais juro para alongar a sua dívida, porque se você quiser pagar pouco juro, você não tem capacidade financeira para isso. Então, e traçamos um plano. Você vai ficar ali, seu empréstimo dura tanto tempo, você vai ficar ali 3 anos sossegadinho, só no sapatinho, pagando as suas contas certinho, não sai dessa linha. Beleza, ele conseguiu, tá conseguindo, né? Honrando com todos os compromissos do mês. Tá honrando com todos os compromissos dele. Ele vai pagar mais juro? Vai pagar mais juro. Mas, ele não vai quebrar. Alongou a dívida dele, né? Entendeu? Mas nesse caso, Marta, e de forma bem rápida, um cliente já aconteceu o seguinte, dele ligar no banco, conversar com o gerente, pedir para renegociar a dívida, o gerente não aceitou. O gerente foi na empresa dele, fez uma reunião com ele e comigo. Eu abri os dados do financeiro e disse, esse cliente só aguenta pagar no máximo isso aqui. Ó. Você está querendo 4x, ele só aguenta pagar 1. Resultado, uma semana depois o gerente do banco falou assim, vou fazer 1x. Que bacana. Porque ele viu a honestidade do cliente, que o cliente tinha um controle, que ele tinha como pagar, tinha como sair daquilo, mas não na proporção que o banco estava propondo para ele. Tá vendo, gente? Isso que é ser consultivo. E ser consultivo não é estar toda... As pessoas acham, não, eu tenho que falar com o meu cliente todo dia, toda hora. Não. É você intervir no dia certo, no momento certo, fazer aquilo que precisa ser feito. Muito bom, olha, bom mesmo. É uma pena que a gente até falava, o Flávio falou assim, Marta, 10 minutos aqui para acabar o nosso podcast. Começamos agora. Começamos agora, mas é isso. Nossa, gente, muito legal. Eu tô pensando até montar um supermercado depois dessa. Poxa. Nossa, eu tô pensando. Apesar que 5% é muito pouco. Né? Mas gira muito. Agora, Max, mas esse cliente eu preciso falar, porque ele pode assistir o podcast, já está em quase 7,5% de margem. Olha que legal. Líquida. Olha que legal. Após os impostos, o que é muito importante. Isso mesmo, muito bom. Olha, eu já tô aí indo pro mundo do restaurante. Não sei se eu tô sendo louca, mas quem sabe no supermercado, né? Mas sempre achei interessante como que as pessoas conseguem gerir um supermercado com coisinhas tão pequenas, com mercadorias. São várias pecinhas, tem roubo, tem tanta coisa, né? Exatamente. Tem perda, enfim. Gente, antes de finalizar aqui, eu quero fazer uma pergunta sincera para vocês aí. Não que nas outras não tenha sido, mas uma bem sincera. Contabilidade, vocês conseguem ficar rico com a contabilidade? Não tenho dúvidas. Dá para ficar rico? Estamos na luta, estamos bem recentes ainda nesse segmento, mas já colhemos resultados e eu vou falar por mim, o Max já fala por ele, que eu nunca imaginei na vida, hoje eu já tenho. Então, gratidão primeiramente a Deus, né, ao meu sócio, aos nossos demais sócios no escritório. Nós temos mais 2 sócios. E dá para você ter uma vida muito próspera. Não vou nem dizer sobre ser rico ou não ser rico, mas uma vida muito próspera com a contabilidade. Eu acredito que com qualquer negócio. Então, o segredo meça os seus resultados financeiros. Não está legal? Procure identificar onde está, então, porque, como eu disse, né, a gente é muito suspeito para falar sobre o fechamento financeiro, mas todo mundo quer trabalhar para ter resultado. E que resultado? Dinheiro. Então, qual é o resultado do seu negócio mês a mês? Eu não meço. Poxa, como é que você vai se mapear? Como é que você vai se balizar se você está na direção certa ou não? Então, para nós, um dos segredos para nós foi ter o nosso próprio fechamento financeiro. Então, e respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo ainda, dá para ficar rico com contabilidade? Dá. Existem muitas pessoas que já chegaram lá e nós estamos chegando também. É isso aí, gente. E você, Maxwell? Eu acho que qualquer negócio, Marta, que você se empenhar, que você colocar uma força de propósito nele, né, que o seu único objetivo não seja o lucro, você vai conseguir ter sucesso, né? Eu tenho a crença que não existe profissão ruim. Não existe profissão ruim, existe um mau profissional. Então, qualquer profissional que ter uma força de propósito, que colocar energia, né, que fazer estratégias, né, que
não se conformar, né, como contador, não se conformar em ser um entregador de guia, em ser um guarda-livros. Eu acho que qualquer profissional que não se conformar com as imposições do mercado para ele, que fazer um trabalho diferente, eu acho que ele vai alcançar o sucesso sem dúvida. Show de bola, tá vendo, gente? Então, assim, é o que todo mundo senta aqui nessa cadeira e fala. Dá para ficar próspero, rico, com contabilidade, qualquer profissão, desde que você sente na cadeira e tenha um propósito em relação ao teu cliente. É sobre isso. Agora eu quero que cada um olhe para essa câmera aqui, e começando aí pelo Maxwell. Deixa um recado aí pro contador que está ouvindo a gente. Meu colega contador, muito feliz de poder estar aqui contribuindo com vocês. É um prazer enorme. Gostei muito de estar aqui com a Marta. A mensagem que eu deixo para vocês, eu acho que é o que eu vim repetindo o programa todo, né? Veja o seu escritório como de fato um negócio, não como apenas ali o seu nome na parede e um autoemprego. Veja como um negócio. Não estude só contabilidade, se dedique na contabilidade, mas estude gestão principalmente, né? Como gerir um negócio, como lidar com pessoas. Não se deixa ser assaltado pelo mundo aí dos tributos e ficar ali só trancado numa sala lendo leis. Leia grandes autores aí de gestão também. Esse é o meu recado. Minha dica é bem simples para você, colega contador. Escolha um nicho, escolha uma dor e seja o melhor resolvedor dessa dor ou desse problema dos seus clientes naquele nicho. Vai ser mais fácil e você vai conseguir se tornar um profissional altamente reconhecido naquele segmento como resolvedor daquele problema. Às vezes você quer resolver todos os problemas de todos os clientes de qualquer nicho. Então a dica é essa: escolha um nicho, escolha um problema e se torne o melhor resolvedor daquele problema. Show de bola. Gente, obrigada por ter aceito aqui meu convite, em bater esse papo, foi muito rico. Você que está aí do outro lado aí, pega a visão, instala os drives. Instala os drives. Que a gente está aqui falando com pessoas que são chão de fábrica, que estão no dia a dia aí, lutando e fazendo com que o negócio deles cresça. Obrigada, viu, gente? Imagina. Marta, eu que agradeço mais uma vez, né? E o principal, das coisas que faz a gente crescer muito em qualquer negócio, é estar alinhado a parceiros extremamente estratégicos. Isso aí. E é por isso que nós escolhemos a DPG para nos ajudar nessa linhagem aí do marketing digital, após bater cabeça aí nesses 4 anos. E nós estamos agora com a DPG fazendo um trabalho extraordinário para a gente. Então não é apenas pelo o trabalho que nós contratamos de vocês, mas é o toque humano que vocês têm de entender realmente o nosso negócio, tanto você quanto o Alex, e isso é enriquecedor. Então a gente tem que se cercar de parceiros que realmente tenham o mesmo propósito que a gente, que é entregar um valor inestimável aí para o mercado. E você vê, né, gente? Eu não tenho vergonha de falar. Há quase 3 anos atrás, o Eliabe já foi cliente nosso. E a gente estava também descobrindo como que a gente entregava valor para o cliente, né? A gente estava tateando. E ele foi embora daqui bem bravo. A gente não conseguiu entregar. Sério? Mas qual Eliabe? Eu? Você. Poxa, não me lembro. E ele foi embora. Mas tudo bem, saiu que umas portas abertas, deixou as portas abertas Isso. também. Bravo quando eu digo assim... Não foi vender uma coisa, entregar outra, mas a gente vai aprendendo com nossos erros. E é isso, eu acho que todo profissional, como eu estava até ouvindo, você estava no telefone falando, a empresa que não erra, me diz a empresa que não erra aí que eu vou aí ver o que está acontecendo. E a gente, nesses anos, a gente conseguiu modelar também, olhar para essa consultoria, o valor que a gente entrega, porque não é só sobre entregar a ferramenta, o site, o conteúdo, Sim. é a mesma coisa, não é só você entregar para o cara do supermercado o sistema, a DARF e tal. É sobre você ir a fundo e entregar aquele valor para o cliente, ele conseguir enxergar. E é isso que a gente também aprendeu, né? E estamos aprendendo aí diariamente e agora eu fico muito feliz em ouvir isso. E só para complementar, eu que fico feliz, né? Não é apenas nós, como prestadores de serviço, temos a humildade quando nós erramos, né? Nós somos muito cientes disso. Mas é nós também entendermos que quem está nos prestando um serviço também vai cometer alguns erros. Isso é extremamente possível, é possível que isso aconteça. E a gente ter humildade de voltar e falar, peraí, será que aquele parceiro lá não é o momento da gente conversar novamente? Imagina, hoje eu não tenho dúvida de que nós perderíamos muito se não voltássemos a ser clientes da DPG. Porque a gente bateu muita cabeça lá atrás. E eu falo isso aqui, Marta, como você foi muito sincera, eu tenho que ser mais sincero ainda. Não vou perder essa aqui.
Eu não estava preparado para ser cliente da DPG lá atrás. Então a gente bateu muita cabeça, entendemos algumas coisas, falei, então peraí, o erro estava do lado de cá também. E ficou muito mais fácil alinhar depois. Já num segundo momento da nossa parceria, e eu não tenho dúvidas que é muito enriquecedor isso. Então fica até o recado, um dia eu já trabalhei com a DPG. Pois é, mas quando isso? Há 1 ano atrás? Há 3 anos atrás? A DPG hoje é outra. O Eliabe hoje é outro. Então isso é muito importante. E mais uma vez, obrigado até por trazer esse ponto. Estamos juntos nessa parceria e vai ser frutífera para todos nós. Com certeza, ano que vem eles voltam novamente, até pode ser antes, para contar aí o resultado do marketing, vendas. Com toda certeza. Que eles estão aí na estratégia, desenhando e começando a gatinhar. E mas eu não tenho dúvida nenhuma, até eu sempre falo, Eliabe, sabe o que faz o cliente aqui ter sucesso? 2 coisas: a energia e a entrega que ele faz para o projeto. Exato. Quando o cliente entra com aquela energia ruim, com a baixa entrega, meu Deus do céu, esse cara vai dar problema do começo ao fim. Agora, quando o cara entra com a energia boa e se entrega, o negócio só cresce. Só cresce. Obrigada, viu, gente? É isso. Obrigado, Marta. Obrigadão. E você que ficou com a gente aqui até o final, eu quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui nesse sininho, se inscreve. E você que não gostou, você já sabe, né? Pega esse vídeo e manda lá para os inimigos. Afinal, não serve para você, serve para eles, beleza? Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, gente.